Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dando Mentes. Eu sou Leonardo Weiner, seu apresentador, e hoje, no episódio 49, a gente tem uma convidada muito especial. A gente tem a Luísa Motes, psicóloga, mestre em psicologia, e a gente vai estar conversando hoje sobre o papel do cuidador. E não só na relação terapêutica, mas o papel do cuidador em geral. Obviamente, a gente vai trazer um pouquinho para a psicologia, mas a ideia é a gente poder conversar sobre esse papel que ele é tão importante nas nossas vidas e como que a gente pode ver esse papel sendo difundido em várias áreas. Luísa, então quero primeiro te agradecer muito por ter topado participar do podcast. Acho que é muito legal da gente estar aqui conversando e ainda mais numa temática que eu sei que é tão querida e tão importante para ti. Então, muito obrigado. Ai, Léo, que eu agradeço, assim, a oportunidade de a gente estar usando esse espaço juntos, né? Para problematizar também, para a gente trazer luz e olhar para vários aspectos que envolvem o papel do cuidador, desde os aspectos, acho que mais bonitos e muito admiráveis, né, desse lugar, assim, dessa função. E a gente também poder falar das dificuldades e o quanto a gente tem que estar cuidando, né? Tanto, principalmente de nós, quanto cuidadores, quando a gente está num lugar de cuidado. Perfeito, perfeito. Então é um prazer estar aqui conversando contigo. E para as pessoas que não te conhecem, Luísa, te apresenta para eles, diz como que tu chegou também a estar trabalhando com essa temática. Conta um pouquinho dessa tua trajetória, como entrou na psicologia e tudo mais. Tá, perfeito. Eu, assim, na hora de me apresentar, eu penso que a gente tem um currículo Lattes e o currículo da vida, Sim. né? Assim, e eu particularmente acho o currículo da vida muito interessante, né? Acho que fala bastante sobre a gente, enfim. Mas, né, me apresentando um pouquinho para vocês conhecerem minha formação, né? Eu me formei em 2011 na psicologia da PUC. O meu caminhar, assim, dentro da graduação, ele foi bem voltado para psicologia clínica, assim, era algo que, né, brilhava meus olhos, eu tinha muita curiosidade, né, essas questões mais relacionais. Fiz vários estágios diferentes dentro da psicologia clínica para ver o que eu gostava, assim, em termos de faixa etária, de patologias. E quando eu me formei, eu ingressei, então, na especialização de terapia cognitivo-comportamental, na Weiner, e concomitante, eu fiz o mestrado na cognição humana na PUC também. Então, acho que tem uns dois lados meus, assim, um bem voltado para clínica e relação, e esse lado que buscou, assim, né, a cognição humana também muito interessada nessa parte mais neurobiológica, nessas bases, né, biológicas que explicam e nos trazem informações super importantes do nosso funcionamento. E aí, enfim, né, dando continuidade aí como uma boa psicóloga, estudante, né, que a gente está sempre envolvido, né, em melhoramentos, assim. Eu fiz também a formação em terapia do esquema, que é a abordagem com a qual eu mais me identifico, né, eu tenho essa formação, essa base TCC, né, mas de fato, assim, né, onde eu mais me encontrei, que eu, né, esse olhar um pouco mais abrangente, integrativo, é a abordagem que eu mais utilizo nos meus atendimentos, em aulas e supervisão. Então, essa é a apresentação, né, do meu currículo Do Lattes. Lattes. E em termos de currículo de vida, assim, o que realmente me fez olhar para essa questão do cuidado foi quando eu me tornei mãe. Para mim foi um turning point, assim, muito importante, porque antes de ser mãe, né, dentro dessas tantas outras funções, professora, né, esposa, amiga, né, filha, enfim, eu achava que eu equilibrava bem minha vida, né? Enfim, a forma que eu conduzia, para mim, ela era muito automática, assim. Eu priorizava ter muito cuidado comigo, o exercício físico, enfim. E quando me tornei mãe, essa dinâmica, quando, né, esse papel de cuidado me bagunçou muito. Então, inclusive, né, eu pude experimentar um pouquinho de muito que alguns pacientes me falavam, até supervisionando no papel de cuidador, né, de terapeuta, enfim, dessa questão do quanto às vezes a gente esquece da gente, né? Então, eu realmente, foi difícil me colocar ali também dentro dessa dinâmica e lembrar que eu também tinha necessidades a serem atendidas e priorizadas, né? Eu acho que, claro, quando a gente
principalmente inicialmente, né, no papel de mãe, a gente tem uma subjugação das nossas necessidades, enfim, num aspecto funcional, né? Então, né, a gente precisa deixar algumas coisas um pouquinho de lado, postergar, talvez, que a gente faça alguns movimentos por nós, mas, assim, a gente não pode esquecer que daqui a pouco a gente tem que retomar isso, né? E, enfim, aí eu, né, por um período, assim, me senti mais esgotada, muito voltada, assim, né, talvez com uma autocobrança muito grande, que eu tinha que dar conta de um bebê sozinha, né, mesmo tendo suporte, mesmo tendo grupo de apoio, e eu sabendo até, inclusive, do privilégio que é tu ter esses recursos, né, mas que era difícil para mim acionar isso, assim, porque, de alguma forma, achava que tinha que dar conta, né, então, enfim, quando eu percebi, assim, que não tá legal, né? E uma das coisas, assim, que sempre me fez muito bem, assim, que faz parte do meu funcionamento é o exercício físico, né? Então, qualquer atividade, assim, que, né, movimente o corpo, sempre me abasteceu, me nutriu, me relaxou, né? E eu não conseguia retomar o exercício físico. E aí, um dia, eu até conversando com a minha mãe, falei assim, olha só, eu tô precisando de ajuda para que eu volte a fazer um exercício físico. Então, assim, durante essa semana, tu me manda uma mensagem, tu me empurra para fazer esse exercício físico, né? Porque eu tô precisando de ajuda, na verdade, para me cuidar, não para cuidar do meu filho, né? E ela, não, então tá, beleza. Daí, durante a semana, ela me mandou. Assim, é uma história para mim um pouco cômica, tá? Ela me mandou um print que ela encontrou, assim, de um conteúdo do meu Instagram profissional, tá? Que, inclusive, era uma proposta da Weiner, na época da pandemia, que os professores fizessem, né, uma foto, um vídeo, trazendo alguma frase que, enfim, acalentasse um pouco as pessoas que estavam passando, né, por uma situação tão difícil, né? A gente estava também numa relação tão atípica com os alunos, né? Então, quando a gente, enfim, estava muito mais próximo naquele momento, né? Mais distanciados e, enfim, que a gente pudesse passar alguma mensagem, né? E a minha mãe, então, tirou um print dessa foto, que foi, né? Que tinha ido para Weiner, que dizia o seguinte, que é uma frase que eu mesma bolei, tá? Que era assim, cuidar de mim é também cuidar do outro. E aí eu recebo aquela foto, então, minha, né? Então, quase como se fosse eu me dizendo aquilo, né? Quase um reflexo, assim, né? Sim, tipo assim, mas... Sério, isso aqui é genial, né? E eu dava risada, assim, até talvez pela incoerência, assim, né, Léo? Porque, às vezes, é tão fácil a gente dizer, né? Então, assim, pra mim era tão óbvio aquela frase que eu bolei. E no momento que eu ainda não era mãe, enfim, né? Assim, tipo, de dizer para os outros, né? E, quando eu... né, tive um momento em que foi tão difícil de colocar ela em prática, né? Então, enfim, então essas questões, assim, principalmente eu acho que é disso, assim, do quanto batia um pouquinho uma certa incoerência em, né, às vezes cuidar tão bem do meu filho e não cuidar, às vezes, tão bem de mim, sabe? E eu fui fazendo vários ajustes em relação a isso, assim, então talvez eu entendia antes, né, de ser mãe, que cuidar de mim era super importante, talvez eu nem questionasse muito isso, mas depois que eu, né, assim, incluí esse papel na minha vida e nesse início dei uma patinada, assim, eu entendi os malefícios de não cuidar de mim, né, então talvez as dores, né, e de novo, assim, isso foi algo que me fez compreender muito mais, assim, talvez alguns perfis, assim, né, de pacientes, ou também supervisionandos, né, em esquecerem um pouquinho de si. Sim, e daí eu imagino que já entra numa questão assim até de poder pensar como esse equilíbrio ele é necessário. E equilíbrio não quer dizer que vai ficar tudo 50-50, né? Mas de como que a gente vai equilibrar para poder ter essas duas variáveis, né? De cuidar do outro, mas cuidar de si também, atendidas, né? Exatamente. Eu gosto também muito, né? Eu vejo que tu fala também sobre isso, né, Léo, na tua página, sobre equilíbrio, né? Equilíbrio de vida, equilíbrio de papéis. E não é algo estanque, né? Assim, eu vejo como o equilíbrio algo muito dinâmico. É muito, assim, da necessidade, né? Dentre os teus papéis. E, claro, tu vai ter que colocar numa ordem de prioridade, né? E o recurso que tu tem naquele momento para empregar, para, enfim, para dar, para doar ou para dar conta
de algum desses teus papéis, né? Não, exato, né? Eu acho que assim, e equilíbrio, às vezes a gente tem uma ideia que é a pessoa sentada num lugar super aconchegante, com as mãozinhas assim, fechando os olhos, fazendo uma meditação. E às vezes equilíbrio é tu tá em cima de uma bola de fisioterapia quase caindo, mas é entender que é cair e voltar. Talvez essa seja a grande questão, né? E eu acho que no cuidado, que eu quero que a gente, entrando nisso também vai ser importante da gente falar, é isso, é entender que às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, abrir mão, às vezes, da gente, de alguma coisa que é importante para nós, mas que talvez tenha uma prioridade maior naquele momento, né? Então eu acho que vai muito nisso, né? Da gente conseguir elencar com clareza e lucidez, né? Então isso demanda também um momento e um contato com o presente muito importante, né? Com certeza. Com certeza. E eu também trago assim, né, o público com o qual eu venho trabalhando e até o viés que eu tenho dado, né, em relação ao cuidado, é deste perfil que se doa muito. Né? Então, que busca melhoria, que busca, né? Então, vamos pensar em termos de um terapeuta, que busca formação, que faz supervisão, que está estudando os casos, que está super envolvido, né? Então, assim, de forma alguma seria um cuidador negligente com o outro, né? Mas que realmente, às vezes, esquece de si na dinâmica do cuidado. Né? E na nossa conversa aqui, eu vou trazer um pouquinho das consequências que isso pode gerar, né? E eu fico até imaginando assim, né? E a gente vai entrar aqui agora, mas até quanto que às vezes esse cuidado em demasia também não é uma necessidade da pessoa e não tanto da pessoa que precisa do cuidado, né? Então, quanto que também é a gente poder sempre voltar a entender o que a outra pessoa de fato está precisando, porque às vezes esse excesso fala mais de mim do que do outro, né? Ai, perfeito, Léo. E eu acho que isso tem tudo a ver com o que tu falou sobre estar no presente e ficar checando o que aquela relação ou aquela pessoa está precisando. E eu tenho, né, uma certa criticidade em relação àquela fala assim de né, faça com o outro que você gostaria que fizesse consigo, né? Que é um ditado popular, assim, e que eu acho que muitas vezes nos traz talvez um bom norte, né? Mas em termos de cuidado, aí vem né, o meu porém, assim. Porque como tu disse, às vezes a gente tá dando pro outro algo que a gente gostaria de estar recebendo ou que a gente não recebeu. Mas não quer dizer que seja falta do outro. Não, e eu acho que isso é super importante, porque assim, eu tenho pacientes que se eu aplicar o que eu aplico pra mim, eu tenho certeza que vai ser ou de mais ou de menos. E daí, de novo, né? Não é sobre mim. A terapia, ela é sempre do paciente e a gente precisa ter esse foco tão, 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 tão claro na nossa mente. Só que é tão fácil ao mesmo tempo a gente se perder, porque, de novo, acaba sendo uma relação. E na medida que é uma relação, as nossas questões, elas podem ser implicadas. E a gente tem que estar, de novo, né? Tão consciente sobre quem a gente é, o que a gente precisa, e mais do que isso, o que o outro precisa nessa posição de terapeuta e paciente. Mas aí eu já te pergunto assim, por que o cuidado ele é importante? Assim, num âmbito geral, acho que é importante a gente pensar o que constitui o papel do cuidador, né? Então, quando a gente assume um papel de cuidador, e aqui eu vou estar trazendo, como tu disse, assim, né, tanto um olhar para um cuidador de um filho, né, assim, quando a gente assume esse papel de responsabilidade, quanto em relação aos nossos pacientes, né? E, enfim, o Jung, né, na terapia do esquema também faz muito essa associação, assim, né, da reparentalização, do quanto às vezes o terapeuta assume de alguma forma, né, um papel ali um pouco mais parental, né? Então, quando a gente tá no papel de cuidador, a gente tem realmente duas responsabilidades, né? Então, bem gerais e importantes. Uma seria em garantir a sobrevivência daquele indivíduo, tanto em termos, né, claro, né, se a gente for pensar em termos de terapia, não vai para esse aspecto mais, bom, vai também. Né, a gente vai fazendo algumas associações aqui. Mas eu acho que desde, assim, garantias de proteção, né, de nutrição e as necessidades emocionais, né, que também esquemas eu acho que explica, refina super bem quais são as necessidades emocionais que a gente tem que olhar, né, em relação a um indivíduo quando a gente é responsável por ele, né. E um outro aspecto é de adaptação ao meio.
né? E trazendo então um pouquinho para nós, assim, né, seres relacionais, é como é que esse indivíduo vai se adaptar bem à sociedade na qual ele está inserido. Aí é os sistemas de regras da sociedade e entra muito o papel de educação, né? E educação envolve também dar limites, né? Que, enfim, também é uma das necessidades básicas ali, né, do desenvolvimento do ser humano, mas em termos de cuidado seria isso, né? E eu acho tão importante quando tu coloca isso, porque a gente vê daí de uma dimensão maior para o cuidado. É muito fácil a gente ficar olhando para cuidado e a gente vê no Instagram, TikTok, principalmente nessas mídias mais rápidas e curtas e que não dá para ter tanto aprofundamento, uma visão de que cuidado é carinho, é marshmallow, moranguinho e tudo mais. E pode ser uma parte, mas eu acho que é tão maior do que isso, que quando a gente só foca nisso, a gente está esquecendo também de um aspecto tão importante, né? Que é de entender que, às vezes, o maior cuidado que tu pode dizer para uma pessoa é dizer não. Uhum. Né? Então, é poder trabalhar isso e entender que várias posições, várias relações vão demandar isso da gente. Isso, e até isso, tanto num papel de terapeuta quanto num papel de cuidador pai-mãe, a gente vai estar sendo representante da sociedade ali, né? E o que a gente estima também em relação, né, quem a gente está cuidando em termos de adaptação à sociedade? Que essa pessoa se relacione bem, né? Que ela tenha algum sucesso social nesse aspecto, que ela consiga ter boas relações, que ela tenha um nível de aceitação ao meio, e isso envolve se adaptar a uma cultura, né? Claro, a gente não tô trazendo num âmbito, né, de se subjugar a uma cultura, né? Tem, claro, seus aspectos, enfim, mas eu acho que todo mundo deseja isso, né? Para um filho ou para um paciente, que ele se adapte de alguma forma bem ao meio dele, ou se for o caso, né, se o meio não for saudável, que ele busque um meio em que ele, né, possa vir A né, prosperar mesmo. Exatamente. E eu acho que é isso, né? O cuidado ele também envolve a gente ir, de uma certa maneira, fazendo esse fomento para que a pessoa ela possa vir a crescer e ter a sua autonomia e poder tomar suas decisões que vão estar de fato mais alinhadas com seus valores, objetivos e tudo mais, né? No final das contas, buscando na real uma grande qualidade de vida para aquela pessoa. E daí eu te pergunto assim, como que o cuidado em geral ele pode ser protetivo para as pessoas assim como um todo? Eu acho que assim, né, então quando o cuidado, ele enfim, te dá toda essa base, né? Ou até isso, assim, tu vai receber o cuidado a partir de um cuidador, né? Então tu tem também um aspecto, em termos até de modelagem, né? A gente imagina que se o indivíduo está bem suprido, né? Ele vai estar desempenhando bem as funções dele, né? E eu penso também, assim, né, dentro dessa tua pergunta, Léo, o quanto é, né, e daí é importante a gente trazer esse olhar para o cuidador bem suprido, né? Porque, então, a gente, né, no lugar do cuidador, a gente tem necessidades ou, né, tem algo que a gente vai entregar, que a gente vai doar, que a gente vai, né, enfim, tem um movimento nosso ali em relação ao outro, mas tem muito também o como a gente vai fazer esse movimento. E eu acho que quando o cuidador não está legal, não está tão abastecido, né? Então, a importância do cuidado, ele talvez não vai ser tão eficaz na função dele. Não, e eu acho que isso é importante, né? Porque o cuidado, na verdade, ele também vai. Se a gente for pensar num nível mais desenvolvimental, ele vai estar muito relacionado também aos estilos de apego que a gente vai formando, né? E, de novo, o estilo de apego é essa forma mais crônica de pensar, se sentir e se comportar em relacionamentos. E daí relacionamentos não precisa necessariamente ser íntimos, mas relacionamentos em geral, né? Então, como que esse cuidado ele também vai servir de uma certa maneira como um grande filtro de como eu vou me relacionar com os outros, né? Então, se eu tenho um bom cuidado, bom, eu posso me relacionar de uma maneira talvez mais balanceada com as outras pessoas, porque eu entendo que eu tenho uma base mais segura. Ao mesmo tempo, daí isso volta para nós como cuidadores. Se eu não tenho essa base segura, como é que eu posso estar me organizando também para poder prover essa base mais segura para essa outra pessoa que vai estar ou na minha frente como um paciente ou um filho, um sobrinho, o que for, né?
Eu acho que, assim, tem um grande desafio da vida, assim, né? Claro, a gente não escolhe, né, quais foram as nossas bases, então, Uhum. né? Mas eu acho que na adultez, a gente é quase como os nossos cuidadores, né? Então, fizeram o melhor que eles puderam e eles nos passam um bastão, assim, do tipo, ó, a partir de agora é contigo. Famoso, boa sorte. Né? E eu acho que a partir daí a gente, né? Eu acho que tem um termo que eu gosto muito que é autorresponsabilidade, né? Uhum. Então, Legal. eu vou virar responsável por mim, então eu preciso, e eu até inclusive acho que, né? Eu sou a melhor pessoa para dizer o que eu realmente preciso, né? Uhum. E, enfim, né, a ideia é que a gente venha, então, mais treinado em relação a detectar as nossas necessidades, e é isso, né, vem do modelo de cuidado que a gente teve, mas se, como tu falou assim, daqui a pouco eu não tive boas bases, né, em termos de apego, ou esse olhar mais atencioso e curioso para as minhas necessidades, ou alguém que conseguiu nomear e atender satisfatoriamente as minhas necessidades, eu não tenho, talvez, muito, né, Uhum. esse norte, eu vou ter que criar por mim, né? E claro, acho que aí vem assim a importância fundamental da psicoterapia, né? Eu acho que é isso que a gente faz, né, Léo, assim, muito no nosso dia a dia como clínicos, né? Que é sermos cuidadores, né? E eu acho que dentro dessas características, talvez, de um bom cuidador, né? Então, o apego seguro, né, do Bowlby traz a ideia do envolvimento e da disponibilidade, né? Então, Uhum. quando a gente tá ali no vínculo, que a gente esteja presente mesmo, porque a gente vai precisar prestar muita atenção no outro, né? Essa atenção concentrada, né? E a gente tem que ter essa curiosidade do tipo, o que que tá passando, né, com essa pessoa? Por que que ela tá agindo assim, né? O que que será que ela tá sentindo? Às vezes até a gente, né, a gente vai supor algumas coisas. Será que é isso? Né? Eu acho que também tem um raciocínio um pouco investigativo, assim, Uhum. né, em relação a isso. E esse olhar, essa dedicação para o outro, né, que envolve também muito essa questão da empatia, conexão, presença, né, esse comportamento, essa gama de comportamento, né, toda, ela demanda muita energia. Muita energia. E eu acho que, né, quanto mais eu fui estudando, assim, né, essas dinâmicas que envolvem o cuidado, eu entendi, né, talvez eu ressignifiquei um pouquinho mais, assim, a minha prática clínica e, inclusive, né, o meu papel como mãe, do quanto é desgastante também, Uhum. né, então, enfim, né, até se fala, assim, quando a gente está muito tempo no papel de cuidador, a gente pode vivenciar um fenômeno psicológico chamado exaustão do eu. Uhum. Então é como se a gente realmente tivesse, né, se esvaído as nossas energias, né? E que a gente precisaria de um tempo para nutrir. Então, um tempo fora do papel de cuidado. E faz total sentido isso, né? Porque assim, se eu só tô dando. E eu me lembro, tem uma frase da Christine Neff que eu vou completamente acabar com ela, porque eu não me lembro exatamente como é que ela é. Mas eu acho que a ideia ela vai ser passada. Que ela diz mais ou menos assim: a gente não pode suprir alguém de um copo vazio, né? Vindo de um copo vazio. Tu não tem como suprir. E eu acho que faz sentido, né? Eu acho que na medida que tu tá cuidando do outro, isso é super importante, tem um papel fundamental, mas se tu não tira esse tempo pra ti, de novo, é energia que sai, né? É tipo alimentação. Tu tá lá, tu tem teu nível basal de calorias, porque assim, tu gasta calorias pra viver. E se tu tá fazendo um esforço, é mais calorias que tu tá gastando, e tu precisa ingerir mais calorias. Então eu acho que envolve também esse processo. E daí tu falou uma coisa que eu achei muito legal, né? Sobre a autorresponsabilização. E como que a gente pode pensar no desenvolvimento dessa autorresponsabilização na medida, principalmente com pessoas que talvez tiveram um cuidado mais espaçado, um cuidado não tão adequado no seu desenvolvimento? Como é que a gente pode pensar no impacto nessa autorresponsabilização e como a gente pode desenvolver ela também
mesmo com o cuidado mais faltante? Tu diz nós, enquanto terapeutas, Eu digo como atendendo. pessoas em geral, assim. Aham. Eu acho que a gente muito também precisa de modelagem, tá? E por isso também que eu acho que, né, eu bato um pouco nessa tecla, porque nós, quanto terapeutas, no lugar de cuidadores, né, e às vezes não percebendo muito das nossas características ali na hora, né, da condução da terapia, a gente pode estar dizendo uma coisa para o paciente, mas fazendo outra. Né? É aquela coisa, né? Se tu te gravar, eu tô sendo super empático no que eu tô falando pra ti, daí tu te olha gravando, tu tá com uma cara assim. Tipo, são algumas coisas que, tipo, sempre ficam na minha cabeça. Então, assim, né, de novo, eu acho que tem que existir uma, né, eu acho que tem um poder muito grande a ideia da modelagem, né, então, seja, então, essa pessoa, né, que recebeu pouco, né, claro, como eu te falei, talvez uma primeira indicação seria a terapia, né, para ter esse olhar, esse cuidado e essa ciência, né, assim, ciência eu digo consciência do seu funcionamento, do que falta, né? E talvez esse plano de ação de, ok, como é que eu vou suprir isso, né? E eu acho que a ideia de ter relações além da relação terapêutica que possam, né, favorecer aquilo que não foi dado lá atrás é muito importante. E aí, quando eu digo, né, quando a gente é adulto e a gente recebe esse bastão, agora é contigo, é tipo assim, tá, como é que eu vou me dar aquilo que eu não recebi? Né? E, né, isso não é teoria, né, Léo? Isso é prática. Então, assim, eu vou ter que descobrir na prática, eu vou ter que descobrir o que que eu faço, ou o que que eu vejo que as pessoas fazem, que possa, né, abastecer um pouquinho esse copo vazio, né? Não, eu acho que isso é bem importante, porque se a gente consegue parar e pensar, entender. E essa é uma pergunta que às vezes a gente faz muito em terapia, e todos vocês podem parar e tentar responder isso por vocês agora. O que que você precisa agora? E às vezes pode ser uma pergunta que ela é muito simples. Ah, eu preciso descansar. E tá muito claro pra ti que tu precisa descansar. Ótimo. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem se conectar, não identificam exatamente o que elas precisam. E daí, esse é um trabalho bem profundo, na verdade, da gente poder entender o que que a gente realmente está precisando, o que que tu realmente precisa na vida. Porque se tu não tem clareza, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Mas na verdade não é assim, não é qualquer caminho que serve. Existem necessidades que cada um vai precisar. Então eu acho que isso quando tu traz é muito legal, né? E daí a gente já pensa também, tu falou da terapia, né? Eu acho que quem pode buscar terapia, eu acho que sempre é uma coisa que, principalmente nesses momentos onde tu tá com dificuldade de entender o que tu precisa na vida, de repente tá um momento mais difícil, em geral pode ajudar bastante, né? E como que a gente pode pensar daí na terapia a importância do cuidado? Acho que tu já pincelou um pouco, mas como é que tu classificaria a importância do cuidado nas relações psicoterapêuticas? Então, eu vou te responder pensando, trazendo talvez um pouquinho o outro lado, que é o que pode acontecer quando esse cuidado ele tá desequilibrado, Tá. tá? Eu, né, gosto muito de trazer também na fala a ideia do Winnicott, né, do cuidador suficientemente bom, que é um cuidador possível, que é um cuidador que vai ser inicialmente suficiente, que ele vai estar lá e ele vai fazer o melhor que ele pode para suprir o que ele consegue, o que ele pode, o que ele sabe, né? Mas tem uma partezinha insuficiente, né? E que eu acho que às vezes quando a gente estuda e quando a gente também tá olhando um pouquinho para essa abordagem, eu acho que a gente passa um pouco batido, tá? Que é a parte em que a gente vai faltar como cuidador, tá? Porque isso é humano, né? Enfim, isso, né? É o que é possível em termos de cuidado, né? Porque se não vai faltar ali na hora do cuidado, vai faltar pro cuidador, e aí a gente já sabe, né, para onde é que vai descambar isso, né? Um cuidador que não tá bem cuidado, né? Então, eu acho que o que eu percebo em termos, né, dessa falta de cuidado do terapeuta nessa relação. Né, como eu te falei, assim, eu trabalho talvez com uma faixa, né, de terapeutas que tentam, né, ou tem um funcionamento de ser bom demais na terapia, né? Então, não é esses, assim, que talvez não estão muito preocupados, ou negligenciam um pouco o tratamento, ou o estudo, ou o investimento. É o terapeuta que está lá querendo suprir coisas que também não cabem muito a ele, né?
E que, de novo, né, eu acho que uma coisa é o que a gente fala na terapia e outra coisa é como a gente atua na relação terapêutica, né? E a gente sabe, né, Léo, que a modelagem, a aprendizagem vicária, né, ele é muito potente. Então, né, o terapeuta, né, o papel dele, assim, eu acho que tanto quanto ele se cuida, tanto quanto ele respeita os limites dele e impõe os limites dele para ter uma relação respeitosa e de qualidade na interação com o paciente, né? E o quanto ele também estimula que o paciente faça coisas por ele, né? Assim, porque eu vejo realmente muito isso, assim, às vezes os terapeutas se envolvendo tanto lá no caso do paciente que estão fazendo coisas que o paciente tinha que estar fazendo mais na terapia, sabe? E até no simpósio, esse último da Weiner, né? O Eckhart Rodiger, me corrige se a Tá pronúncia não tá ótimo. boa, tá? Tá ótimo, tá ótimo. Ele trouxe uma chargezinha, assim, né? Um desenho que era um barco afundando, né? E algumas pessoas lá na proa do barco e outras lá na parte de baixo, onde já estava entrando a água. E, né? Então, pessoas lá embaixo tentando jogar água para fora do barco e outras lá em cima dizendo: ai, que bom que alguém tá fazendo alguma coisa, né? E ele trouxe uma provocação que, às vezes, quem tá, né? Vamos lá, a gente tá cuidando do paciente, né? Tá dentro da terapia dele, né? E às vezes é o terapeuta que tá lá tentando remar ou jogando, né, a água para fora do barco e o paciente tá lá assistindo, né? Então, eu acho que também esse termo de autorresponsabilidade tem que ir para o paciente de, ó, eu tô aqui, né? Eu posso ser teu tutor, eu posso, né, te fornecer muitas coisas bacanas, muitas ferramentas, eu vou estar disponível em termos de presença, né? Então, até isso, pegando, né, esse gancho de né, do Bowlby. Então, eu vou estar envolvido, eu vou estar disponível, mas assim, eu preciso de ti junto na terapia, né? Então, eu vejo isso, assim, quando o terapeuta não cuida, né, dessa dinâmica na relação, às vezes ela realmente, né, a gente acha que está ajudando, mas às vezes a gente pode ser parte do problema. Não, e eu acho que isso é fundamental, porque isso pode atrapalhar muito a autoeficácia do paciente, prejudicar a autonomia, prejudicar avanços que a pessoa precisa fazer. Eu gosto muito da ideia de que uma relação, principalmente uma relação terapêutica, ela se faz a quatro mãos. Então tem as minhas duas mãos do terapeuta, mas eu preciso das duas mãos do meu paciente. Ou seja, eu preciso que o paciente faça também essas questões. E o nosso trabalho é ajudar muitas vezes o paciente a fazer aquilo que ele tem dificuldade de fazer. Mas daí é claro que ele vai fazer, né? Então, muito da gente poder entender isso. E não é que a gente não possa querer mais que o paciente, às vezes até a gente parece querer mais. Mas tu pode fazer tudo certo. Se o paciente não quiser, as coisas não andam. Uhum. E não é tu que daí vai ter que fazer. E tu pode ir ajudando, polindo e tudo mais, mas se a gente não tem essa distinção, eu acho que tu vai concordar comigo, que é uma receita para insucessos. E insucessos não só na terapia, mas também pessoais, da gente ficar se sentindo muito frustrado, incomodado, até mesmo com aquela pessoa que a gente tá ali para ajudar e não para ficar tão frustrado. Adorei essa tua colocação, né? Então, a gente até pode querer mais, Uhum, né? Para o paciente, para a vida dele, uhum, porque justamente, assim, eu acho que é legal que o terapeuta tenha um olhar positivo em relação à mudança, né? uhum, Mas a gente não pode fazer mais do exato. que ele, né? Ahn, e sim, aí eu acho que é isso, assim, né? Eu acho que o terapeuta precisa sim ser muito responsável, tá? Isso aí vai para conta do terapeuta. Uhum. Em Ao boleto relação. do Olha o terapeuta. boleto, tá? Em relação de qual é a condição que o terapeuta se sente confortável em atender seus pacientes, Uhum, tá? E é isso que eu tô trazendo a ideia do quanto o cuidador precisa se colocar na relação, tá? Não é só o foco para o paciente e para as necessidades dele, ou, uhum. né, quando a gente pensa num filho, não é só meu filho, as necessidades é dele, tá, mas como é que eu tô nessa interação? Então, né? Então isso também precisa ser englobado, né? E por isso que eu acho que é tão complexo, né? E aí vai muito além de livro, né? Uhum. Não, porque na verdade, quando tu me diz isso, a minha cabeça vai. Quantas variáveis tu tem que pensar, né? E eu fico imaginando isso, por exemplo, quando tu fala da tua relação de mãe com teu filho,
e daí de terapeuta para paciente. Tem muitas variáveis e muitas variáveis que a gente não conhece, né? Que a gente tá trabalhando ali, a gente tá tentando identificar, mas às vezes a gente não sabe. E como é que é lidar com isso, com essa incerteza também no cuidado? E sendo terapeuta do esquema também, Não, terapeuta do e já esquema. tendo, né? Não, a teoria tem toda a conceitualização bonitinha, mas quantas vezes vem uma coisa que tu. Tá, eu não tava esperando isso. Aham, Uhum, aham. Isso, por isso que eu acho tão desgastante quando a gente tá nesse papel, né? E uhum, claro, com o nosso paciente, a gente, né? Eu, no caso, trabalho com adultos, então tu tem uma certa estabilidade em termos ali, né? Do que esperar, em termos de demanda, mas realmente com uma criança, com esse desenvolver, né? Principalmente primeira infância, né? Um desenvolver tão rápido e daqui a pouco tá em outra fase, e é uma outra necessidade, e, né? Ah, claro, é algo né? Que é muito demandante, né? Mas, né, voltando um pouquinho, Léo, para esse aspecto ali da condição que o terapeuta tem que saber qual é a sua melhor condição. E não é de uma forma inflexível, né? Do tipo, uhum. eu só trabalho assim, né? Mas, assim, inclusive porque eu acho que flexibilidade é uma característica interessante, né? Para nós, assim. Mas é só a gente que vai saber qual é o melhor cenário, né? E aí vamos lá para aspectos bem práticos, tá? Em termos de remuneração, em termos de horários de atendimento, em termos de perfil de paciente, né? Então, assim, né? Às vezes eu acho que quando a gente vem com nessa cultura, talvez muito desse terapeuta ou desse lugar de cuidado, muito doador, né? A gente, né, se sensibiliza muito facilmente com a dor do outro, né? E quando vê, tá lá envolvido, né? Mas eu acho que a gente tem que lembrar, assim, também um pouquinho desse nosso lugar profissional, Uhum. né? E não tão assistencial, e pensar quais são as minhas condições dentro dessa relação com o paciente, que é uma relação condicional. A gente tem uma condição de relação, né? E que aí a partir disso, eu vou garantir que eu vou conseguir entregar o meu melhor serviço, né? Não, super importante, porque quantos desses fatores, se colocados de lado, não impactam no cuidado que tu tá provendo ou tá deixando de prover? Isso, porque tu falou assim, mas como é que às vezes um terapeuta, né, que já, sei lá, tá atendendo esse paciente, e daqui a pouco não tá com tanta vontade de atender, né, enfim, como é que ele se perde nessa dinâmica? Eu acho que tem que ter esse lembrete, assim, né, essa red flag, assim, bem importante pro terapeuta, né, e eu tenho refinado cada vez mais isso, assim, né, com os meus supervisionandos, enfim, a ideia da gente estar atenta a esses aspectos relacionais que fogem, talvez, do Uhum. contrato, do combinado, desde o início. E que a gente não vá naturalizando, né, as faltas dos pacientes, os atrasos de pagamento, né, porque eu vejo também o quanto a nossa profissão, né, ela é a nossa classe, ela tá né, topando mais a ideia de algo mais estruturado, mais profissional, né? E um pouquinho menos assistencial, assim. Não sei como é que tu também enxerga Não, isso. eu acho que quando a gente tá caminhando para um, pelo menos essa é uma visão minha, né? Óbvio que ela vem de um recorte, principalmente das pessoas com quem eu dou aula ou quem eu supervisiono, ou acaba tendo algum outro nível de relação. E eu acho que sempre vai ter o aspecto e o lado mais assistencial, mas eu acho que também tem um movimento de profissionalização muito grande, né? Eu acho que até esse drive maior por evidências que a gente vem acompanhando nos últimos anos, também vem colocando um pouco disso mais em evidência, porque, de novo, é um processo que ele tem meio, tem início, tem meio, tem fim, ele precisa trazer um determinado resultado, o paciente está buscando um determinado resultado para melhorar a qualidade de vida. Então, eu acho que isso tem ajudado, eu acho que também nas próprias graduações, essa ênfase mais profissionalizante também tem entrado, e eu acho que isso é bem importante, porque, de novo, a Vivo não tá nem aí se tu não receber o teu pagamento, eles vão te cobrar, né? Então, tudo isso vai impactar o como tu vai estar chegando na sessão. Uma coisa é tu te organizar para um determinado tipo, fazer um atendimento pro bono, que tu não vai cobrar. Por exemplo, eu tenho um paciente que é pro bono.
Mas essa é uma condição que eu aceitei porque eu queria fazer e eu tenho a condição disso. Outra coisa é tu não tá recebendo teus pagamentos. Como é que daí tu vai fazer? Então eu acho que com certeza tem várias questões que às vezes, que não estão nos livros. Dois, poucas vezes são discutidas em aula, porque até mesmo quando tu vai estar no estágio, tu tá num caráter assim de aprendizagem e tu não recebe para isso. Então, muitas vezes a gente vai ver isso na supervisão, a gente vai ver isso no dia a dia. Ah, falando com o advogado, como é que eu lido com isso? Com o contador, como é que eu lido com isso? Então, acho que tu traz aí um ponto, principalmente para os profissionais, para ficarem atentos, né? De como que esses fatores fora também da terapia impactam dentro da terapia. A qualidade do cuidado, Exato. né? Não, Claro. exato. E, pois é, Léo, eu até fico pensando nisso, assim, como a gente falou sobre a ideia da adaptação ao meio, né? As regras, isso são regras, né? Então, se foi combinado, por que que não está sendo cumprido, Uhum. né? Se foi acertado que estaria ok, né, para o paciente, por que que tá tão difícil, talvez, de cumprir e respeitar isso? Acho que um respeito é um cuidado também com o espaço terapêutico, né? Não, com certeza. E eu sempre gosto de dizer, a gente sabe que terapia pode ser caro, a gente sabe que terapia pode ser um valor. Mas, de novo, a terapia ela não pode estar atrapalhando as finanças do paciente. Se tá, é uma outra coisa que precisa ser conversado, porque de repente se faz uma organização ou até mesmo um encaminhamento se for necessário. Porque, de novo, é uma questão também do cuidado que a pessoa precisa naquele momento. Sim, e eu acho que também casa um pouquinho com essa ideia, né, do quando o terapeuta falta, né, assim, no sentido de, né, então, sei lá, então o desejo talvez do paciente seria seguir a terapia com aquele terapeuta, né, e o terapeuta, ele, né, quando ele vai colocar talvez essa, né, essa impossibilidade em termos Uhum. financeiros, né, dentro das condições que sejam importantes para o terapeuta, ele vai frustrar o paciente, né? E nós, na dinâmica, né, com todas as dinâmicas relacionais, a gente frustra o outro. E, enfim, e isso, inclusive, eu acho que, né, quando a gente falta, e falta, eu digo não a nossa presença, né, mas assim, eu tive agora também, né? Eu tô falando aqui contigo, mas eu tô gestando o meu segundo filho no momento, né? Então, para quem tá nos vendo aqui no YouTube, até dá para ver um pouquinho, Uhum. né, de uma barriga, né? Que é meu segundo filho, enfim. E no início da minha gestação, agora, dessa segunda gestação, que foram bem mais sintomáticas, assim, do que a Uhum. primeira, fiquei muito enjoada, eu fiquei muito mais cansada. Eu já tenho um filho, né, de 3 anos, então também, né, não tinha muito tempo para descansar, né? E eu senti, assim, que eu precisava de mais recursos de energia para mim, para cuidar de mim, né, porque o meu corpo estava precisando naquele momento. E isso implicaria numa decisão bem sábia e difícil de diminuir algumas horas de atendimento. Uhum. E então eu iria faltar com esses pacientes, né? Então, né, quando a gente iniciou um processo terapêutico, eles não imaginavam que lá pelas tantas ou em algum momento da terapia, né, Isso poderia isso acontecer. poderia acontecer, Uhum. né? E claro, um viés, algo que perpassou a minha vida pessoal e que iria de alguma forma respingar no tratamento, né? No meu papel como profissional. E é óbvio que eu vou frustrar o paciente aí, Uhum. né? E eu, enfim, eu acho que também é importante isso, assim, quando a gente tá nesse lugar suficientemente bom, ser insuficiente em alguns momentos dói, é Uhum. muito ruim, né? E ok, eu acho que a gente precisa primeiro sentir esse desconforto do tipo, putz, queria muito tá bem e tá com todas as condições de seguir esses atendimentos, né? Mas eu quero cuidar de mim e ficar bem antes de eu chegar no meu limite, tá? E aí isso eu acho super importante em relação ao nosso papel de cuidador, tá? E é isso que também faz, às vezes, os terapeutas entrarem em burnout, né? Que é passarem do seu limite. Né? Então a gente tem que saber tanto o nosso limite do nosso papel quanto terapeutas, em não fazer a parte lá do outro, né? Saber, opa, qual é o meu papel, qual é o papel do paciente. E eu acho qual é o nosso limite dos nossos recursos naquele, né, naquele aspecto. Enfim, eu tive que fazer alguns encaminhamentos, assim, e eu dividi, assim, eu acho que também
faltar de uma forma muito compassiva, né? É a gente poder explicar, a gente poder dividir um pouquinho do nosso processo. E, de novo, isso é modelagem, né? E eu acho que aí vai a minha responsabilidade quanto, né, cuidadora das pessoas que eu estava acompanhando, né? E a gente bem sabe, né, quanto terapeuta, assim, a gente... Né? Enfim, a gente tem as duas né, formas de conhecimento. A declarativa, né, que seria a informação em si, né, o que é, o que a gente lê, enfim. E a procedural, que é o processo, como é que a gente faz, né? E nós, quanto terapeutas, assim, quando a gente, até em termos de formação, quando a gente vê um roleplay, né, a gente enxerga uma interação, né, é tão mais fácil da gente absorver aquilo, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente também tem que estar prezando ser um bom modelo de cuidador para aquele paciente. E aí eu acho que também é um ponto, assim, eu não acredito né, numa terapia ou num cuidado de um cuidador só, tá? Eu acho que isso, assim, inclusive fica muito empobrecido, tá? E também fica, óbvio, né, em contrapartida, um peso muito grande para o cuidador. Né? Então, quando a gente falta, quando a gente não tá ali, seja então, né, um paciente pediu uma sessão extra e a gente não, de fato não podia, né? Tá, então a gente tá dando, né, talvez um espaço para a vivência da frustração, né? E a partir disso a gente pode, né, ajudar o paciente a regular aquela emoção, ensiná-lo a regular aquela emoção. Outro ponto que tu disse, né, Léo, a gente vai instigar a autonomia desse indivíduo, né? Então, se eu não posso agora, quem sabe tu tenta um pouquinho, né? Vamos lá, eu acho que tu consegue, né? Então, gerando um pouco, né? Empurrando um pouquinho, né, esse indivíduo para caminhar também sozinho, né? O outro fator, eu acho que sim, a modelagem. E também eu acho que é a diversidade, né, de estímulos, né? Então, a gente, né, quanto cuidador, né, se eu educar meu filho sozinha, ele vai ter só o meu modelo de enxergar o mundo. Mas, poxa, se ele, né, tem o olhar do pai, tem o olhar da babá, tem o olhar das professoras, dos avós, cara, isso fica muito mais interessante, né? E daí eu acho que entra na questão assim, como o meio ele é importante, como o ambiente ele é importante, e entender que quando tu fala isso, a minha mente ela me leva para para algumas histórias que a gente escuta, né, de como talvez o ambiente familiar não era legal, mas tinha um professor, tinha o treinador do futebol, do vôlei, do que for, como serviram também como figuras de cuidado que supriram muitas necessidades que estavam faltantes em outros lugares. Então a gente poder entender que não é só aqui, mas que a gente está inserido no meio e dentro desse meio existem muitas pessoas que vão poder nos suprir e outra, a gente poder também ficar com a falta, a gente também poder aprender a não ser suprido. Porque, de novo, tu falou, né, da insuficiência, né, de ser suficientemente bom e a parte da insuficiência. Eu acho que eu tava lendo um livro esses tempos sobre finanças. E daí estavam contando uma vinheta de uma história de um grande autor que ficou milionário vendendo os livros dele. E daí ele tava falando com um gestor de fundos. E daí o gestor de fundos com muito mais dinheiro. Mas ele falou, eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter. Eu tenho o suficiente. Eu não preciso mais. Eu entendi o que é o suficiente. Sim, não é tanto quanto o outro. Mas eu sei o que é o suficiente. Ele falou, eu sei o que é o enough pra mim. Eu acho que isso é um conhecimento e uma claridade que a gente só consegue ter também depois de uma autorresponsabilização, como tu falou, e de uma autonomia e de poder ter essas vivências que vão confirmar ou não também o que a gente está vivendo. Não sei como é que tu vê isso. Eu concordo contigo, Léo. Eu acho que a gente tem que se experimentar. Né? Então, até em termos de limites pessoais, tá? Então, até quando ou até onde eu consigo ir, né? Em termos, vamos lá, nós no papel de terapeuta. Quantos pacientes eu consigo atender? Ou dentro de quais demandas? Eu preciso me experimentar.
né, enfim, como tu falou, assim, o quão importante a gente se escutar, a gente estar conectado, e poder, né, ver essas nossas respostas e que são muito individuais, né? Eu acho, assim, bem complicado a gente ter comparação, né, entre classe, assim, né, mas meu colega atende muito mais, nananã. Gente, Não, né? e outra, quanto que isso é só um recorte que a gente não tá sabendo exatamente como aquela pessoa tá se sentindo com a situação que ela se encontra. Porque, de novo, todo mundo se compara. Mas a questão é, o que que tu tá fazendo com essa comparação e o que que tu tá interpretando dessa comparação? Porque no final das contas, vamos pensar aqui juntos. Eu fico bem atendendo 8 pacientes por dia. Pra mim é tranquilo. De verdade. Hoje, 2024, eu ia falar 2023. Hoje, 2024, é ok. Mas eu não posso garantir que daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos vai ser a mesma coisa. E daí, de novo, né? É a gente poder entender. Ah, mas hoje eu tô atendendo 4, 5 pacientes e tá demais. Tá, onde é que tá escrito que isso é um problema? Né? E daí, de novo, será que não é mais importante tu atender talvez menos, mas com mais qualidade? Ou tu quer atender mais com menos qualidade? Então, de novo, até na qualidade do teu cuidado, de quão disponível tu vai estar naquela interação. Eu acho que assim, a rede social ela é incrível e perigosíssima ao mesmo tempo. Acho que assim, é muito fácil tu olhar o fulano que atende tanto e na teoria fatura tanto que tu não sabe. De novo, é mega hipotético e, de novo, é o que as pessoas querem mostrar do que de fato acontece, né? Então, de novo, eu sempre digo, cuidado com as comparações, né? Avalie o que tu tá interpretando da comparação. A comparação, ela acontece, mas... eu não sei como é que tu vê isso até nas tuas supervisões e nas tuas terapias também, né? Principalmente com as pessoas que têm esse papel de cuidador. Fico pensando também muito com mães e com pais que daí tem um filho pequeno e estão se sentindo sobrecarregados e estão se sentindo, sei lá, nossa, mas aquela mãe no Instagram parece fazer tão bem. 5 da manhã ela tá com um sorriso com a criança chorando. Ah, desculpa, Quem nunca? eu não consigo Quem imaginar isso. nunca? Quem nunca? Né? Uhum. Eu acho que até isso, assim, quando eu compartilho também, né, essas dores e os amores desse papel, né, de mãe, com as minhas amigas mães, assim, a gente cria uma rede muito, muito amigável e de bem do quem cuida de quem cuida, assim, sabe? Ahn, a gente fala assim, né, né, não dá pra cair em termos de comparação, mas de vez em quando a gente se pega se Aham, é comparando, natural. né, e com certeza é um caminho para sofrimento, né, porque eu acho que vai muito da ideia do que a gente entende como o ideal de mãe ou o ideal de terapeuta. Né? Então, daqui a pouco o ideal de terapeuta é atender muitos pacientes, estar faturando X e, né, e coisa e tal, né? Ou o ideal de mãe é uma mãe que está sempre disponível, é uma mãe que, né, faz todas as atividades extras com o filho, lá, né? E eu acho que, assim, de novo, a adultez, ela nos traz para o real. Uhum. E o real, a gente precisa muito, né, assim, com os pezinhos no chão, tolerar a frustração do que não é ideal, né? E, inclusive, assim, né, eu vejo que muito nessa onda do ideal, de buscar o ideal, né, em termos de trabalho, de novo, é uma chance muito grande para um burnout, né? Uhum. Então, o terapeuta realmente que passa dos seus limites buscando algo, né, externo, talvez, né? Então, pouco conectado consigo, o que realmente está suprindo, né? Então, como tu trouxe esse exemplo, assim, a gente descobriu o que é suficiente pra gente, eu acho que é uma baita sabedoria de vida. Uhum. E não é fácil. E eu acho que varia, e eu acho que durante a nossa vida isso pode flutuar. Como tu falou, é dinâmico, né? É dinâmico. É dinâmico, com certeza. Mas eu O acho que eu que. acho Uhum. incrível, Uhum. eu acho incrível. O meu lado obsessivo não acha tão incrível, Ah, não, tá? eu também. Eu ficava, tipo, tá, não, Tipo, não tá me servindo pra nada isso. tipo, que história é essa, né? Mas é incrível porque vai sempre nos deixar em movimento, né? Uhum. Eu sou muito fã do nosso evolucionismo, assim, né? Ao longo da vida. E eu acho que se a gente tá aqui, a gente ainda tem muita coisa para crescer, para se desenvolver. E a gente sempre vai ter oportunidade para isso, né? Não, total. E eu acho que na medida que isso é dinâmico, isso não também não. Não. A gente não tá falando isso pra
colocar num lugar que, vai sempre mudar, então tu nunca vai ter o que é o suficiente. Não. Talvez tu chegue, mas é mais sobre um convite a poder olhar e poder ir definindo o que que tu realmente precisa durante esse processo. Porque o que a gente mais vê, às vezes, é um grande grau de desconexão com o presente, com uma falta de lucidez e contato com o que está realmente acontecendo e, consequentemente, com as suas necessidades. E isso, invariavelmente, acaba impactando relações. Sejam de cuidado ou seja onde você está sendo cuidado, né? Aham. Eu gosto muito de pensar assim que até a ideia, assim, uma frase diz que tem tempo para tudo na vida. Uhum. Tem tempo para trabalhar, para produzir, tem tempo para maternar, tem tempo para cuidar da gente. Só não tem tempo para a gente fazer tudo ao mesmo tempo. Né? Uhum. Então, é como eu tenho percebido muito dentro da minha vivência. Né? Então, quando eu decidi, quis estar mais presente, né, na educação do meu filho, quando ele nasceu, eu tive que abrir mão de algumas questões relacionadas ao meu trabalho, que era muito importante para mim. E né, foi uma decisão difícil, porque dói, né? Mas, por um lado, assim, tá, eu sabia o que eu queria, né? E eu acho que, ok, no momento os meus filhos vão estar, né, mais independentes, enfim, com certeza eu vou querer me voltar também para produção, para profissão, porque é uma coisa que, né, a gente que é psicóloga, assim, a gente tende a ter um gosto muito grande pelo que a gente faz, a gente encontra sentido, né, enfim, a gente que se abastece também muito dentro da nossa área, né, se nutre, né. Então, tá, às vezes essas são as frases que eu, né, eu uso pra mim, assim, tipo, calma, Luísa, tem tempo pra tudo na vida, sabe? E eu acho muito legal porque isso me faz lembrar de uma entrevista que eu ouvi do Ryan Holiday, que é um escritor que fala sobre estoicismo. E ele falou assim: bom, a gente pode dividir a vida mais ou menos em três grandes áreas. Ele falou trabalho, família e social. Tu pode escolher. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer muito bem os três ao mesmo tempo. Escolha duas e entenda qual outra que talvez vai ficar faltando. Eu acho que na vida são muito mais do que três áreas, né? Eu acho que na verdade é uma multitude de coisas e às vezes é mais difícil disso. Mas também se a gente tiver uma certa clareza em onde a gente vai estar abdicando, isso também ajuda a gente a entender que isso é esperado, que tá tudo bem, que eu escolhi deliberadamente que, bom, de repente hoje, nesse momento da minha vida, eu vou ter que abdicar um pouquinho da minha vida com meus amigos, porque eu preciso me focar muito no meu trabalho, eu preciso focar muito na minha família. Isso não quer dizer que tu não vá focar nos teus amigos, mas talvez não vai ser o grande foco da tua vida naquele momento. E daí tu já tem uma expectativa mais adequada também do que tu vai estar vivenciando. Não sei o que tu acha Eu disso. achei incrível. E eu fiquei pensando também, né, quando tu publica teus copinhos de café, né? Tá, cada copinho tá, né, numa circunstância diferente, com uma quantidade diferente de café. E eu acho que assim, acho excelente tu tá trazendo isso na fala, Léo. Vai muito ao encontro do que eu entendo e o que eu acredito em termos de como equilibrar a vida, né, assim, esses papéis. Mas eu acho que a gente é pouco. A gente se coloca pouco, talvez, nesse entendimento. Eu acho que a gente tem um certo empurrão de sociedade de que a gente tem que fazer mais e mais e melhor, produzindo mais o tempo todo. E não é pra falar. E assim, eu sou meio. Eu gosto de trabalhar, eu sou meio. Gosto de produtividade, assim, e tudo mais. Mas a questão é, precisa fazer sentido pra cada pessoa. E eu acho que na medida que tem esses empurrões da sociedade, do que tá bombando no momento, a gente esquece de olhar pro que a gente tá precisando. Eu acho que isso é muito perigoso. Eu acho que isso daí envolve. Acaba resultando, na verdade, em muita insatisfação, muita chateação e muita tristeza mesmo. Porque assim, às vezes eu tô fazendo tanta coisa, mas eu não sei por que eu tô fazendo tanta coisa. Uhum. É um comportamento de manada, assim, né? Exato. Eu tô fazendo porque me falaram que era o que eu precisava fazer. Tá, mas e o que que tu quer fazer? A vida é tua, no final das contas. E daí entram naqueles paradoxos da vida, né? De quanto mais te sente, de repente, acontece alguma coisa mais trágica, que daí tu consegue ver, talvez, a questão da finitude da vida que tu para e começa a refletir sobre as tuas ações.
Mas aí eu gosto de dizer, tu não precisa chegar na beira de um precipício ou uma situação muito extrema para tu poder parar e reavaliar as coisas. Às vezes eu vou te dizer, tá? Basta umas pequenas férias Bah, total, total. que a gente se desligar um pouquinho, né? Do Uhum. nosso contexto de vida, ou às vezes isso, assim, eu concordo contigo e pra mim também o trabalho tem um valor muito importante, mas ele tem um apelo muito sedutor, assim, o quanto realmente ele vai te sugando, 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 né? Uhum. E é difícil a gente conhecer a nossa medida e dizer, ok, né? Pra mim isso aqui é suficiente, né? Como tu trouxe. E por isso que eu acho às vezes interessante, assim, a gente dar umas quebradas na rotina, Uhum. né? E eu vejo muito isso, assim, né? Tanto pacientes, supervisionandos, voltando de férias com percepções diferentes, né? Então, tipo, tá, é essa vida, é essa rotina que eu quero seguir levando, né? Será que eu quero incluir alguma coisa diferente no meu dia a dia, Uhum. né? Eu tô satisfeito com o que eu tenho feito, isso tá, né, de acordo com os meus valores. Eu acho legal, assim, às vezes, né? A gente até imagina, às vezes, assim, que a gente tem que fazer grandes movimentos para rever coisas da vida. Eu sou muito, assim, do que é factível, sabe? Então, assim, às vezes tirou 2 semanas aí de férias, já voltou, opa, com um olhar diferente, né? E eu acho que vem informações, assim, muito preciosas, internas, assim, né? E sim, eu acho que a gente tem que pautar as nossas escolhas baseado muito no que faz sentido lá dentro, assim. Ahn, claro, eu acho que daí, ok, vamos rever, Uhum. né? Vamos Uhum. mudar, né? Porque a vida é isso, tem muita mudança, muito movimento, né? Não, completamente. E daí isso acaba querendo ou não, né? Faz com que a gente pense assim. Tem uma frase de um livro que diz assim: se tu pensar na tua morte 5 vezes todos os dias, tu vai viver uma boa vida. Porque tu vai estar conectado com o que realmente é importante na tua vida. E daí a gente falou das férias, a gente falou disso, mas eu acho assim, às vezes tu lê um livro de uma outra perspectiva. Tu poder consumir um conteúdo que te faça refletir. De novo, tem várias coisas. E assim, e se a gente tá tendo essa sensação constante que não tá bom, que podia ser diferente, anota no papel o que tu tá sentindo, o que vem na tua cabeça. Analisa, reveja as suas ações. Ou até isso Uhum, também, né? Ou, tipo, dentro desses questionamentos que tu tá sugerindo, pensar, teve algum outro momento na minha vida em que eu me senti mais uhum, conectado, feliz, suprido? E eu acho que, né, claro, felicidade é algo, né, assim, super abrangente, a gente tá, né, falando, mas a gente tá triste, assim, né? Então, pensar o contrário, em contrapartida, né? Eu acho que é um sinalizador muito importante. E eu acho que daí isso envolve muita responsabilidade, como tu falou antes, e de entender que pra, pra gente poder ter as coisas que realmente são importantes pra nós, muitas vezes a gente vai ter que frustrar os outros. Porque os outros vão ter expectativa sobre nós, e às vezes a gente não tá suprindo os outros da forma que a gente acha que a gente tá suprindo. Então envolve muito isso. Poder aceitar no sentido de disposição pra vivenciar isso tudo, que pode ser desconfortável, mas assim, existe maior cuidado do que isso? Do que tu olhar pra ti e tomar uma decisão que ela é importante pra tua vida, porque no final das contas é a tua vida, né? E, bom, pode E chatear os tu outros, né? é o Uhum. personagem principal da tua vida, Exato, né? exato. Ele tem que, né? Ele é muito importante. Uhum. Eu gosto, eu me lembro, eu tava falando pra um paciente esses tempos, eu me lembro, eu acho muito bom esse falo, e eu falei pra ele, se pra tu fazer as coisas que vão fazer sentido pra tua vida, tu precisa ser talvez o vilão na história de uma outra pessoa, na cabeça da outra pessoa. Obviamente, se tu estiver agindo de acordo com os teus valores, de uma maneira ética, não fazendo nenhuma coisa realmente de vilão, importa que a outra pessoa tá te vendo como vilão? Será que não é a história da outra pessoa que tá te vendo assim? Se tu tá sendo o herói da tua história, por que que a gente precisa reavaliar essas coisas? Porque no final das contas é, se tu não cuidar de ti, se tu não pedir esse cuidado, quem é que vai ficar faltante no final das contas? É a pessoa, né? Então eu acho que volta muito isso, né? Eu acho que isso tudo que a gente tá falando aqui é muito interessante. Eu acho que fala muito sobre cuidado. Então eu queria te fazer uma pergunta sobre cuidado, voltando
Pensando até num viés mais psicoterapêutico, assim, de como que tu vê diferentes linhas teóricas compreendendo o cuidado dessa relação. A gente pode pensar daí na terapia cognitiva com empirismo colaborativo, pensando daí até em relação terapêutica, né? Na terapia de esquema reparentalização limitada. Como é que tu vê o cuidado nessas diferentes linhas teóricas, principalmente nas que tu acaba atuando, né? Bom, as que eu acabo atuando, então, TCC e esquemas, né? Eu acho que principalmente esquemas, bom, como tu trouxe, né? Empirismo colaborativo da TCC. Eu acho que já traz de uma forma muito pragmática o que que o terapeuta, que é quem vai conduzir o tratamento e quem tem que estar muito ciente disso, vai propor e vai explicar pro paciente, né? Porque eu acho muito bacana algo da TCC que é o terapeuta tutor, professor ali, que ele né, bem nessa ideia de que ele vai ferramentar o paciente para que depois ele, né, siga por si, caminhe por si e consiga se, né, fazer ajustes quando necessário, né? Então, acho que de uma forma muito clara, né, o terapeuta já propõe isso desde o início, né, da sessão, das metas, enfim, né, objetivos. E na terapia do esquema, eu acho que né, traz muito esse olhar, como te disse, assim, que eu, né, a fonte que eu mais bebo, né, da relação de cuidado, né, e o quanto o terapeuta, né, inicialmente assume ali um papel mais central, né, de cuidado, como o Jeffrey Young diz como um pai, uma mãe, e que né, ao andar da terapia, a ideia é que a gente vá assumindo um outro papel familiar, de um tio, prima, né, e que a gente possa, então, deixar que o paciente aprenda a se cuidar, né? Não, eu acho que isso é super importante, porque, na verdade, eu acho que toda relação terapêutica, ela envolve cuidado. E quando a gente pensa no cuidado, ou nesse olhar mais teórico, a gente vai olhar, por exemplo, para o empirismo colaborativo, tem uma lógica de muita troca. Mas o cuidado, ele tá ali, eu tô cuidando desse paciente, ajudando esse paciente. A reparentalização limitada fica ainda mais evidente na questão de suprir necessidades emocionais básicas. E quando a gente vai olhar para qualquer outra linha teórica, por exemplo, das terapias cognitivas, né, até a DBT, que ela também vai ter muito isso, né, da questão da, da postura irreverente, mas tudo com muito um olhar para cuidar dessa pessoa e ajudar essa pessoa a se melhorar, a melhorar a si mesma, né. Então eu acho que se tem uma coisa que a gente pode dizer é que terapia também envolve cuidado, a gente nunca vai dissociar essas duas coisas. Mas como que a falta do olhar pro terapeuta, do terapeuta consigo mesmo, acaba impactando a terapia? Como eu te disse, assim, Léo, eu acho que, né, pode levar para piores cenários possíveis, né? Então, como tu disse, até um terapeuta esvaziado, né, que, enfim, cuida pouco de si, né, desconectado de si, né, então daqui a pouco, sei lá, tá atendendo muitos pacientes e nem percebe que tá cansado, ou nem percebe que sentiu fome e passou batido, né, durante o dia e, né, enfim, até dentro ali, né, dos estudos que envolvem burnout e esquemas, né, os principais esquemas relacionados com burnout é privação emocional, né, o autossacrifício e padrões inflexíveis. Então, assim, tipo, é um grupinho ali de esquemas bem danado, assim, né? Que eu acho que atrapalha muito, né, o terapeuta neste papel, né? Atrapalha o terapeuta, né, na vida dele, né? Mas nesse papel também, né? E só para quem não conhece ainda, né, privação emocional é a sensação de que as pessoas não vão conseguir te suprir emocionalmente da forma que tu precisa. Autossacrifício, tu acaba, o próprio nome já disse, tu acaba te autossacrificando para suprir o que os outros precisam. E padrões inflexíveis é que tem um jeito certo de fazer as coisas e apenas esse jeito certo serve. Mas com certeza, né? Até porque a gente tem alguns estudos que esse autocuidado dos terapeutas também ajuda a diminuir esses índices, né, de burnout. E a gente sabe que são índices bem altos, na verdade, em comparação a outras áreas, né? E ainda nessa mesma batida, Luísa, hoje a gente tem uma certa, acho que uma certa, eu tô sendo bem carinhoso aqui, tem uma certa glamorização da produtividade e do estar disponível, né? Como que isso impacta as relações em geral e também as relações terapêuticas? Eu vejo, assim, o terapeuta ficando muito fadigado quando ele dá muito ouvidos, né, a isso, assim, essa questão de, né, estar sempre ali, né, para terapia, assim.
E, de novo, eu acho que aí interfere nos limites do indivíduo, né? E eu acho que também tem, às vezes, também um olhar um pouco pejorativo para esse egoísmo saudável, Uhum. né? E, enfim, do quanto a gente, às vezes, como tu falou, frustra o outro, né? Ou é o vilão ali pro outro para poder cuidar de si, né? Mas eu acho que a gente tem que ter esse lembrete, assim, de que, né? Primeiro eu preciso saber cuidar bem de mim, né? Uhum. Para depois ser um bom cuidador, né? Porque, assim, toda essa bagagem, né, de detectar qual é a minha necessidade, nomear, buscar por onde atender, gente, isso já é uma escola, né? Pô. Então, né, até gosto assim quando, né, trago um olhar um pouquinho mais para a maternidade, que a mãe que sabe se automaternar, ela tem ótimas características para ser uma boa mãe, Uhum. né? Então é porque ela já tá ligada nisso tudo, né? Em todo esse olhar interno, né? Então, eu acho que dentro, né, de uma preparação, né, de um bom terapeuta, de estar num lugar de cuidado, tem que ter esse olhar interno, né? Uhum. Então, como eu falei, seja para os nossos esquemas, para as nossas faltas, para a gente não se atrapalhar com isso, né? Uhum. Para a gente saber como é que se a gente está bem abastecido. E eu acho que pensando daí nas relações não só terapêuticas, né, mas relações gerais, assim, a produtividade excessiva e o estar disponível em excesso também envolve uma superficialidade muitas vezes, né? Então tu acaba ficando, faz tanta coisa que talvez seja difícil de tu conseguir te conectar e aprofundar certos vínculos, né? Então vamos imaginar, tô tão produtivo, fazendo tanto, disponível para tantas pessoas. Daí vamos imaginar tem uma outra relação que ela é super importante para ti, uma relação amorosa, por exemplo. O que que tu tem para dar daí nessa relação? Quanto gastou isso em todos os outros lugares? A gente precisa descansar para poder também se conectar. E se conectar cansa, né? Aham. E eu acho que até isso tu falou, né? O medo de estar vivendo uma vida, né? Mais assim, automática, Uhum. né? E quando vê, tu te perdeu em estar fazendo, 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 mas não sabe muito bem pelo quê, Uhum. né? E eu acho que as pausas, elas são importantes, né? Então, se tu estiver sempre em movimento, né? É difícil a gente estar atento, assim, né? A nós, o que a gente está sentindo, ao nosso corpo, né? Então, acho que as pausas elas são bem importantes, né? Pra gente baixar um pouquinho a rotação da mente e às vezes se escutar, né? Eu acho que também não é à toa que muitas pessoas têm dificuldade na hora de dormir. Né? Uhum. Porque é o momento em que a gente diminuiu os estímulos, né, do dia e a gente vive numa sociedade em que a gente está constantemente sendo estimulados, né? E aí, claro, né? Então a gente começa a se escutar, a gente começa a sentir algum desconforto, às vezes até com um certo delay, assim, um desconforto, né? De algum momento do dia, mas que daqui a pouco tá aparecendo lá naquele momento, né? Uhum. Eu não trabalho com mindfulness, né? Enfim, mas eu acho que isso fala também muito sobre, né? Essa abordagem, assim, de às vezes, né, acalmar um pouquinho a mente ou o ambiente, tipo, tá, deixa eu me conectar comigo. Uhum. Eu, né, como eu não trabalho muito com mindfulness, mas, por exemplo, para mim o exercício físico, o contato com o meu corpo, né, assim, esse olhar e, né, atividade, me ajuda muito a aterrar, assim, Uhum. né, a voltar um pouquinho para mim, a me escutar, né, enfim, e claro, o nosso corpo, ele é o palco das nossas emoções, né, então, se alguma coisa tá rolando no meu corpo, eu também tô mais ligada a mim, né? E as nossas emoções, elas são, né? Uhum. Elas nomeiam também as nossas necessidades. Então, acho que aí às vezes tem um caminho, né? E eu acho que no final das contas é isso, né? É tu tá mais atento a ti, aos outros, mas numa medida que seja equilibrada e saudável para cada pessoa. Vão ter pessoas que vão dar mais, vão ter pessoas que vão dar menos. Vão ter pessoas que vão cuidar de um jeito diferente da outra. E não existe necessariamente o que é certo ou errado. É muito mais uma questão também individual e eu acho que isso que tu fala, acho que vai fazendo uma organização importante, né? De pare, avalie, se conecte, pense nisso e o cuidado daí de novo, né? Ele não precisa ser só na relação com o outro, mas pode ser consigo, né? E o que que tu pode dar, por exemplo, de algumas dicas agora, pensando assim, para as pessoas poderem cuidar mais de si mesmas?
Se tu tivesse que dar uma dica, assim, algumas dicas para as pessoas poderem pensar sobre como elas podem cuidar delas mesmas, o que que tu diria? Isso aí é quase manchete de revista, hein, Léo? É tipo isso? 5 dicas para cuidar de É o si. hack. O hack do autocuidado, arrasta pra cima. Ai, ai, ai. Eu nem Uhum. tenho essa resposta, tá? Não O tem que que, o problema. que que me fez pensar a tua pergunta? Eu acho que o que talvez nos ajuda. Pensei em duas coisas, tá? Em termos de estruturar, né? Uhum. Uma é olhar um pouquinho para os nossos papéis de vida, tá? Uhum. Então, talvez, assim, elencar os nossos 5 principais papéis, né? Então, ali, para mim, né? Terapeuta, mãe, esposa, amiga, filha, né? Enfim. E aí a gente tentar colocar o quanto naquele momento a gente está conseguindo investir, despender, né, nesses papéis. E aí e olhar de fora e ver assim, né, o que que tá faltando, né? Acho que até colocaria ali saúde também, bem importante, né? Então, eu Uhum. mesma, né, sei lá, fora da minha profissão, né, Luísa. Uhum. O que que tá faltando alguma coisa, né? Eu tô satisfeita com a forma que eu tô conduzindo esses meus papéis, né? Eu acho que a partir daí já vem algumas respostas no que talvez a gente pode estar deixando de lado ou investindo demais, Uhum. né? E outra coisa que eu gosto muito de fazer é olhar um pouco a nossa agenda da semana, tá? Porque eu acho que ali a gente coloca os nossos compromissos, né? Uhum. E realmente, às vezes, eu acho que a gente despende muito no papel profissional, né? E aí, poder dar uma olhada nessa agenda, assim, tipo, o que mais eu tô investindo, né? Que é importante para mim, assim, bem relacionado com os meus valores, né? Daqui a pouco, sei lá, espiritualidade. Tá, mas da minha agenda, tem algum momento que eu tô fazendo lá uma meditação, ou eu tô indo lá num Uhum. lugar X da minha religião e tal, né? Então, eu acho que ajuda, né? Como a vida realmente é muito dinâmica, Uhum. né? E essas necessidades também, né, vão surgindo, enfim. Eu acho que esses exercícios, às vezes, um pouquinho mais concretos, podem nos ajudar a ter uma visualização, né, de como é que a gente está conduzindo a vida e se está nos faltando alguma coisa, se tem algo mais em excesso e o que está faltando e o que eu posso colocar ali. Porque, né, então é um compromisso, estou me comprometendo a, Uhum. né? Não, perfeito. Acho que é uma ótima dica. Então, assim, peguem o papel, a caneta, anotem e pensem. Eu acho que também anotar, não sei tu, mas pra mim sempre me ajuda. Botar as coisas na frente, poder ver, poder distanciar um pouquinho do que tá aqui e colocar no papel. Eu acho que sigam a dica da Luísa. Não veio em 5, né? Tudo bem, né? A gente não, não vamos vender isso agora, né? Vamos pensar depois, Léo. Isso. Mas Luiz, acho que a gente tá chegando mais ou menos aqui, em todos os tópicos que eu tinha pensado aqui pra gente ir conversando. Se tu tivesse que resumir um pouquinho ou deixar uma mensagem de tudo isso que a gente falou, né? A gente falou de cuidado tanto, principalmente de ti como mãe, como terapeuta, a gente falou também dessa questão de como poder cuidar de si. Qual seria a mensagem ou o resumo do que tu gostaria de deixar desse podcast aqui de hoje? Perfeito, Léo. Eu acho que seria assim, uma que eu admiro muito quem assume o papel de um cuidador. Seja profissionalmente, seja, né, na sua área pessoal, enfim, porque eu tenho noção, assim, da grandiosidade que é estar nesse papel e a demanda, né, de desempenhar bem, de desejar desempenhar bem esse papel, né? Uhum. Como a gente falou, tem tantos vieses que às vezes a gente nem se dá conta, né? E eu diria, né, meu olhar, ele é muito pro cuidador, né? Uhum. Então, assim, se considere dentro dessa dinâmica. Pense também o que é um bom cenário para que você possa atender bem num Uhum. papel de cuidador. Perfeito, perfeito. Acho que é um ótimo resumo de tudo isso que a gente conversou aqui hoje. Com certeza me fez refletir bastante e tenho certeza que o pessoal também refletiu. Mas, Luísa, eu vou fazer a pergunta para ti que eu faço para todos os meus entrevistados quando vêm aqui no podcast. E é a pergunta final aqui de hoje. Se a Luísa, criança ou adolescente, estivesse assistindo aqui o podcast de hoje, o que tu falaria para ela? Ai, que amor, Léo.
assim, eu tenho uma relação muito, muito próxima e querida, né, com a minha versão pequenininha, né? E eu hoje vou ser mãe, né, em seguida de 2 guris, então, assim, ela é a minha menina, né? É ela que eu carrego e vou estar com ela a vida inteira, né? E, claro, também dentro muito de autorreflexão e de terapia pessoal, né? Eu tenho um compromisso com ela de sempre considerá-la dentro da minha vida, né? Então, que ela fique muito tranquila, que eu enxergo ela, que eu escuto ela, que eu sinto ela, e que né, eu tenho esse compromisso de cuidá-la. Ótimo. Tenho certeza que de alguma maneira ela escuta e acho que é uma ótima mensagem para se dar. Luísa, quero primeiro te agradecer muito por ter participado aqui do podcast. Foi realmente algo muito legal. Acho que a gente pode ter vários insights. Acho que o pessoal vai pensar bastante sobre como cada um tem agido na sua própria vida. Então, muito obrigado. E agora, teu espaço também. Pode falar pro pessoal onde eles podem te encontrar nas redes sociais para poder seguir um pouquinho do teu trabalho, que eu sei que tu compartilha bastante coisa legal por lá. Onde é que o pessoal pode te achar? Ah, Léo, primeiro eu te agradecer mesmo, né? Eu acho que esse é um momento, foi muito rico e muito construtivo em termos de troca, e como eu te falei, assim, eu acho que é uma temática que ela é muito necessária e ela precisa ser, né, mais falada e para ser mais escutada, né? E, enfim, assim, né, então eu acabo publicando, né, e criando alguns materiais e adoro fazer trocas, né, ali no Instagram. O meu perfil é Luísa Motes, psicóloga. E agradeço também todos que escutaram e, enfim, assim, né, se talvez esse conteúdo ou essas mensagens tocaram vocês de alguma forma, que vocês, eu vou ficar muito feliz que vocês possam dividir isso ali comigo, né? Eu tô lá no Instagram, assim, bem como eu sou mesmo, assim, então, né, tanto os meus amigos ou os meus pacientes me dizem, não, é tu mesmo ali, é o teu jeito, não é nada muito, né, ensaiado, enfim. Que, enfim, né, como eu como docente, né, acabo hoje não conseguindo dar tanto espaço para essa área na minha vida, né, em função dessas outras escolhas diárias que eu fiz, ali é um ambiente, assim, que eu consigo colocar um pouco, né, essa ideia de compartilhar conteúdo, de ensinar, ou até de pensar, né, envolver criatividade, algo que né, enfim, que eu acho que pode ser interessante, que possa ajudar outra pessoa. Então, acaba sendo um pouquinho o meu espaço ali de criação. Posso confirmar que realmente a Luísa ali em todos os posts fica muito claro. E, pessoal, quero agradecer muito vocês por terem assistido outro episódio do Dando Mentes. Se vocês querem que a Luísa retorne ao podcast, vocês já sabem o que vocês devem fazer. Comentem bastante aqui no vídeo, que daí eu chamo a Luísa de novo, a gente troca outra ideia. E até lá, um forte abraço, foi um prazer. Luísa, de novo, muito obrigado. Obrigada, Léo. E pessoal, até mais. Forte abraço. Beijo. Tchau, tchau.